Hoje estamos gravando dia 23 de janeiro de 2024. Memo Conversa, monitor do Oriente Médio. Quem fala com vocês é o jornalista Bruno Beaclini, entrevistando um colega de Patrício, José Arbeck Júnior, um bastante conhecido na mídia brasileira, professor de comunicação e jornalismo da PUC de São Paulo. O tema é, Arbeck, você fica bem à vontade para desenvolver, a gente tem meia hora, 40 minutos. A cobertura, se me permitir, editorial enviesada da mídia brasileira em relação ao o que eles chamam de conflito Israel-Hamas, o que a gente prefere denominar a guerra do Estado sionista contra o povo palestino. Obrigado pela paciência, demorou um pouquinho para começar. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui falando com você, apesar do assunto não ser tão prazeroso assim. Mas é sempre bom participar do teu podcast, porque ele é uma maneira de levar esclarecimento tão necessário hoje em dia. Eu diria que não existe uma cobertura da mídia brasileira. Mídia aqui entendida como uma grande mídia corporativa, né? Grandes empresas, né? O Globo, a Folha, o Estadão, as revistas, as outras emissoras de televisão. Não existe uma cobertura. O que existe é uma propaganda de guerra sionista que omite os fatos, deturpa, mente, falsifica, oculta, e isso pode ser constatado mediante uma comparação do que nós temos aqui noticiado com a imprensa israelense, inclusive. Nós temos um jornal como Haaretz, lá em que, apesar de, claro, ter uma postura de apoio a Israel, não é um jornal israelense, mas você ali consegue ler algumas coisas que, em hipótese nenhuma, vão ser publicadas no Brasil. Tipo, no dia 7 de outubro, o Haaretz publicou provas, policiais, inclusive, de que o próprio exército israelense abriu fogo contra civis israelenses no dia 7 de outubro. Isso está causando repercussão até hoje, isso aí vai ter que ser esclarecido algum dia. E na mídia brasileira você não vê uma notícia desse tipo, quer dizer, você não consegue ter a menor ideia do que está de fato acontecendo ali. Eu digo o seguinte, nós estamos presenciando em Gaza uma batalha, uma resistência que é superior à resistência do povo russo em Leningrado, em Stalingrado, durante a Segunda Guerra Mundial. É um negócio absolutamente heróico que está acontecendo lá em Gaza. Aqueles caras lá do Hamas ali e de outras organizações da resistência islâmica, os caras lutando em túneis, sei lá onde que eles comem, o que que eles comem, a comida que eles têm, não sei, onde que eles tomam banho, onde que eles fazem necessidades básicas, vivendo em túneis, não sei. E nessas condições eles estão conseguindo resistir ao exército israelense, armado pelos Estados Unidos, treinado pelos Estados Unidos, municiado pelos Estados Unidos e com dinheiro à disposição à vontade para fazer o que eles quiserem, armamentos. Né? Esses caras estão tendo uma resistência absolutamente heróica, um negócio fantástico. Eu nunca vi isso na minha vida. Aliás, tem um paralelo com o que está acontecendo ali, que eu acho estranho ninguém mais ter feito esse paralelo, porque o pessoal está deixando escapar isso daí. Com Canudos. Canudos. Por que os canudenses lá derrotaram 3 expedições do Exército Brasileiro e só a última é que eles conseguiram, o Exército conseguiu derrotar Canudos, mas para conseguir derrotar Canudos, o Exército Brasileiro teve que convocar soldados de Manaus até Porto Alegre e mobilizou tudo para ir lutar em Canudos. Por que os canudenses, naquelas condições miseráveis que eles viviam, eles conseguiram derrotar o exército? Pelo heroísmo e pela tática que eles usaram, que é a mesma tática que está sendo usada pelo Hamas em Gaza. Quer dizer, você sai do túnel, você ataca uma tropa israelense e volta para o túnel, os caras nem viram de onde veio o ataque. Os caras nem conseguiram perceber de onde veio o ataque, porque eles não têm o mapeamento dos túneis, né?
E Canudos foi assim, os canudenses eles se misturavam com a paisagem, se escondiam atrás de cactos, de pedras, etc. e tal, atacavam as tropas e se escondiam rapidamente de volta. E as tropas nem sabiam de onde os caras estavam atirando, nem sabiam para onde eles tinham ido. Que é o que está acontecendo em Gaza agora. E você não encontra nada disso na mídia brasileira. É uma vergonha. Eu nunca senti tanta vergonha de ser jornalista como aqui no Brasil, como esses dias que eu estou vendo o que está acontecendo com a mídia brasileira. É um negócio inominável. Assim. O Fantástico entrevista um sujeito que é soldado das Forças Armadas israelenses, treinado lá, educado lá, e apresenta o cara como se fosse uma fonte neutra, como se fosse um especialista neutro, falando quase que como um acadêmico daquilo que está acontecendo. O cara é do exército israelense, ele é de uma das tropas envolvidas ali na chacina, né, no genocídio. E entrevista um cara como se ele fosse uma fonte objetiva, neutra. É uma vergonha, assim, é um negócio deplorável que está acontecendo. Arbex, vamos tentar desenvolver um grau de comparação. Né? Você fez a comparação com a resistência de Canudos, a evasão do exército brasileiro. Queria propor uma redação jornalística. Caberia, então, uma analogia, um box, uma retranca, um nariz de cera num texto, né? Começando, talvez, com até uma linguagem, uma figuração, algo assim, e nada disso ocorre. Aí a gente vem para o grau de classificação. O grupo, como se fosse um agrupamento de pessoas avulsas terroristas Hamas contra um Estado reconhecido pela ONU. Mas o Hamas não tem classificação terrorista nem pela ONU. Essa linha editorial, tu tem experiência em redação de jornal grande, ela vem de cima, é autocensura, é um acordo da propriedade do veículo com, quiçá, grandes anunciantes? Porque, se a gente for fazer a comparação, encerra com isso uma pergunta, pegar, sei lá, 2 jornais que publicam em inglês, né? Jerusalem Post e Haaretz, publicam em inglês e estão no Estado sionista. Até porque eles têm contradições internas ali, tem disputa política, tem matizes dentro do apartheid, há um conflito. Mas no Brasil, no governo Bolsonaro havia um conflito, né? O antigo PIG racha entre o que era pró-Bolsonaro, com alinhamento mais pentecostal, eu diria, e um outro com alinhamento, quiçá, antigos tucanos, vinculado ao Partido Democrata dos Estados Unidos. Esse grau de unidade no Brasil, na tua experiência, por que se dá? Porque você pega qualquer grande veículo brasileiro, ele vai ter um editorial mais ou menos parecido com essa narrativa pró-Israel. Isso vem da onde, na sua avaliação, na sua opinião? Olha, no caso específico de Israel, existe uma mistura disso tudo que você falou. Existe a questão econômica, né? Você tem grandes empresas que anunciam nas páginas desses jornais e compram minutos para o anúncio no Jornal Nacional. Quer dizer, você tem aí a influência de grandes empresas, você tem vínculos de natureza ideológica, em que a empresa, a mídia, a grande mídia brasileira sempre foi absolutamente reacionária, ela nunca assumiu um papel progressista. Houve períodos em que a mídia brasileira se disfarçou de um certo progressismo, por exemplo, logo após no início dos anos 80, 84, quando já estava claro que o regime instalado em 64 estava fazendo água, você teve um jornal, particularmente como a Folha de São Paulo, que assumiu uma postura invernizada de progressismo, em que ela passou a criticar a ditadura e passou a publicar textos bastante importantes do campo progressista, mas foi muito mais uma jogada de marketing. Quer dizer, isso daí não consegue obscurecer o papel que teve a Folha de São Paulo durante a própria ditadura militar. Então, a mídia brasileira ela sempre foi absolutamente reacionária. No caso de Israel,
o que você tem aí, muito claramente, é um conflito de interesses que mobiliza aquilo que existe de mais ideológico no mundo, que é a posição que nós devemos ter frente ao colonialismo e ao imperialismo. Israel, ali no caso, não é Israel, né? Israel é, na verdade, uma expressão mais acabada dos interesses do imperialismo estadunidense, associado ao imperialismo britânico e à União Europeia, esses interesses no Oriente Médio. Israel é a expressão desses interesses no Oriente Médio. Em oposição a quem? Em oposição ao novo eixo que está se formando, em oposição à China, à Rússia, Irã, Brasil, incluído nesse novo eixo. Quer dizer, o que está em jogo ali em Gaza é o futuro do equilíbrio da humanidade do ponto de vista da preservação ou falência do imperialismo. Quer dizer, Israel é a ponta de lança hoje do imperialismo mundial. É lá que está se decidindo aquilo que vai acontecer nas próximas décadas. E os patrões, os donos das corporações têm consciência disso. Eles sabem que uma derrota de Israel em Gaza é, assim, o imperialismo uma catástrofe. É um negócio assim que vai produzir ondas de novas lutas anticoloniais e novas lutas contra o imperialismo no mundo inteiro. É muito sério o que está sendo jogado lá em Gaza. Os donos das corporações de mídia sabem disso, eles sabem o que está em jogo. Então, você tem um interesse financeiro imediato, você tem a coisa ideológica e programática, estratégica que as grandes corporações de mídia sabem. Você tem um alto grau de desinformação e ignorância por parte dos jornalistas que não conhecem história, não sabem história, não sabem o que acontece ali dentro, não tem a menor ideia do que é o apartheid lá em Gaza, não sabe o que é a história de Israel, não sabe como foi instituído o Estado de Israel, não sabem, são ignorantes, analfabetos. Então você tem um componente disso aí que é puro analfabetismo mesclado com preconceito ideológico, que é o preconceito anti-islâmico, islamofóbico, anti-árabe, que é um preconceito bastante cultivado no Brasil. Eu me lembro, na cobertura da Guerra dos 6 Dias, quando houve uma humilhação das tropas árabes ali na Guerra dos 6 Dias, eu me lembro da imprensa festejar, a imprensa brasileira festejando a grande vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias. Quer dizer, é uma coisa atávica, esse preconceito anti-árabe e anti-islâmico aqui no Brasil. Então, você tem uma mistura disso tudo. Você tem os grandes interesses estratégicos, você tem a grana que entra lá na forma de anúncios, de publicidade, etc. e tal. Você tem a islamofobia, o preconceito ideológico. Você tem uma mistura disso tudo que vai resultar naquilo que nós estamos vendo hoje. Quer dizer, e muita desinformação, né? A precariedade da formação dos jornalistas brasileiros, que não é só em relação a Israel. Se você perguntar para a maioria dos jornalistas brasileiros que trabalham nas redações hoje quantos países tem na África, eu duvido que você vai ter um número significativo de respostas corretas. Quantos habitantes tem na África? Eu não preciso ir longe. Pergunta como foi o processo da guerra de dependência do Haiti, a revolução no Haiti. Pergunta para os brasileiros, para os jornalistas. Pergunta para os jornalistas o que foi o Quilombo dos Palmares. Eu duvido que a maioria não sabe sim por alto, alguma coisa. Existe muita desinformação, muita falta de conhecimento histórico, é uma vergonha. Isso vem desde as universidades, né? Eu dou aula na universidade, na PUC, e as universidades de jornalismo em geral, as faculdades de jornalismo em geral, abandonaram a preocupação com a formação intelectual dos seus estudantes e estão mais preocupadas com formar técnicos para o mercado. Jornalistas que são capacitados a mexer com as novas tecnologias, mas que de história, de política e de geografia e de conhecimentos básicos não sabem nada ou quase nada. Essa é a verdade. É assim que estão sendo formadas as novas gerações de jornalistas. Arbex, uma pergunta delicada. Então, hoje, alguém que foi editor internacional como você foi,
ou um colunista clássico, né? Pelo menos eu considero um dos maestros do setor, como o Newton Carlos, não teria espaço ou destoaria muito da consciência média das redações? Essa é uma pergunta. A outra, aonde foi que a gente se perdeu? Também sou professor de jornalismo, né? Exerci durante 12 anos na Unicinos, continuo exercendo em faculdade menor. Foi na determinação do mercado, foi quando desdemonizamos a Rede Globo e começamos a entender, olha, não tem outra saída, tem que ser todo mundo multimeios. A gente envergou demais para a tecnologia e deixou as humanidades de lado? Ou, é uma pergunta em aberto, né? A socialização primária do estudante, da estudante, que era a militância política, deixou de acontecer e aí, infelizmente, a pressão do mundo do trabalho. São perguntas que são conexas. Mas, enfim, hoje, o Arbeck Júnior, o Newton Carlos, teria espaço na mídia hegemônica? Bom, essa pergunta, ela envolve uma contradição inerente ao jornalismo, que é uma contradição que ainda não, que jamais vai ser resolvida. O jornalismo, as empresas jornalísticas sempre vão sofrer essa contradição. Qual é a contradição que eu estou falando? É o seguinte, um jornal que não tem nenhuma credibilidade não serve para nada. Quer dizer, o jornal, para ter um mínimo de credibilidade, ele tem que empregar, tem que ter no seu corpo de redação alguns jornalistas, pelo menos, que sejam sérios. Alguns jornalistas que sejam reconhecidos como fontes confiáveis de informação, em que os leitores depositam sua confiança e que muitas vezes vão assinar aquele jornal só por causa daquele jornalista específico. Toda redação precisa de gente assim. Eu não quero citar muitos nomes, mas para citar um que é mais ou menos conhecido de todo mundo, tal, e por envolver a maior empresa de comunicação no Brasil, que é a Rede Globo, a Rede Globo precisa de um Caco Barcelos lá dentro, porque é um cara que dá credibilidade para as notícias, é um cara que tem um nome, que tem uma tradição no jornalismo, que vamos supor, vamos dizer, ele carreia relações de confiança e de credibilidade para dentro da Rede Globo. Então, ele pode fazer algumas reportagens, por exemplo, que outro jornalista não poderia fazer dentro da Rede Globo. Ele pode, porque ele é um nome que carrega credibilidade, etc. E tal. Todas as redações de jornal tem gente assim. Você tem um ou outro cara que tem um espaço próprio lá dentro da redação, e esse cara vai poder escrever coisas que ninguém mais vai poder escrever, porque é ele. Ele tem um lugar específico dentro daquela redação que permite com que ele tenha uma certa liberdade na hora de escrever. Mas é isso, tirando esses caras, de fato, existe um espaço cada vez menor. E nós não podemos esquecer também um componente dessa discussão que é um componente fundamental nisso tudo que nós estamos conversando, que é o advento das redes sociais, né? Quer dizer, as redes sociais, elas são uma faca de pelo menos dois gumes, né? De um lado, elas possibilitam aquilo que nós estamos vendo em Gaza hoje, que é, graças às redes sociais, nós podemos minimamente saber o que está acontecendo em Gaza, porque se não fosse os vídeos que saem no TikTok, no Twitter, Instagram, Facebook, conversas como essa que nós estamos tendo aqui, tudo isso são coisas permitidas pelas redes sociais, que fazem com que a grande mídia tenha muito maior dificuldade de censurar, manipular e mentir. As redes sociais acabam tendo um efeito bastante importante que acabou produzindo esse efeito as grandes manifestações de rua no mundo inteiro a favor dos palestinos. Mas tem um outro lado também, são fontes de fake news, de desinformação, e se o jornalista não tiver muita firmeza na hora que ele está afirmando, na hora que ele está fazendo uma reportagem, e na hora que ele está apresentando um determinado ponto de vista que vai contra a principal linha de fake news, vai contra a linha dos próprios patrões, vai contra um consenso mais ou menos generalizado de qual é o lado certo, qual é o lado errado da luta, se o jornalista não tiver muita firmeza naquilo que ele vai escrever ou naquilo que ele vai falar, muitas vezes ele vai recuar por medo. Medo de gerar uma informação que ele não vai ter condição depois de bancar.
Ele não vai ter força política para bancar aquela informação que ele está dando. Então, ele prefere ou se calar ou ir a favor da maré. Quer dizer, hoje em dia é muito mais fácil, num grande veículo, você falar mal do Islã, do Hamas e do que está acontecendo lá em Gaza, falar mal dos árabes, etc. e tal, do que fazer um artigo criticando Israel. É muito mais fácil. Então, o jornalista que não tiver firmeza, não se sentir seguro de peitar a pressão, ele vai se adaptar. É isso que está acontecendo na maioria dos casos. Então, eu acho que, por exemplo, você teve movimentos importantes, inclusive dentro do New York Times, com jornalistas protestando dentro do New York Times, mas não conseguiram mudar a cobertura, mesmo protestando. Teve o caso daquela moça que escrevia a seção de crítica de poesia do New York Times, que era judia, uma jornalista judia que ganhou o prêmio, como é que chama lá o prêmio? Aquele prêmio do jornalismo lá, me escapou o nome agora. O prêmio Pulitzer, como crítica de poesia e tal. Ela escreveu uma carta aberta, se demitindo, dizendo que era impossível continuar escrevendo sobre poesia enquanto estava tendo um genocídio em Gaza. Ela escreveu uma carta aberta, como eu falei, se demitiu. Então, mesmo os jornalistas da BBC, centenas de jornalistas da BBC fizeram um protesto contra a linha enviesada da BBC. E mesmo isso, os caras não mudaram a linha. Quer dizer, o compromisso das grandes empresas é com a manutenção do Estado de Israel como ponta de lança do imperialismo, apesar de todas as pressões dos jornalistas. Quer dizer, então, você tem, por parte dos jornalistas, até uma vontade de falar, peraí, a coisa não é assim. Mas, entre você ter essa vontade e conseguir bancar a tua posição, vai um abismo, né? Porque são poucos hoje que tem espaço para fazer isso. Certeza. Já para a gente não... tinha mais duas perguntas apenas para a gente ter também algo que não prolongue tanto, né? Arbex, na sua opinião, assim, hoje, eu fico pensando, tá uma pergunta de pegadinha, né? O que seria uma cobertura, aspas, equilibrada em se tratando de um conflito assimétrico? E 2, a posição da mídia hegemônica não nos obriga, a quem está tentando acompanhar, fazer a crítica, fazer a crônica, fazer a cobertura em loco, se sobreviver, a também ter uma cobertura mais, diria eu, assumida diante, por exemplo, a gente tem uma posição ideológica anti-imperialista. Já não compromete a nossa produção jornalística? É uma pergunta de fundo. Ou qual é o limite entre a posição ideológica e a produção jornalística? Isso daí é o meu guru, vamos dizer assim, para responder essa pergunta, é o grande jornalista, o correspondente Robert Fisk, que morreu há alguns meses, e que, aliás, teve outro que morreu em dezembro também, que era muito bom, John Pilger, também era outro. O Robert Fisk diz o seguinte, olha, numa situação normal, um físico diria, em condições normais de temperatura e pressão, o jornalista ele deve ouvir todos os lados, falar com todo mundo e etc. e tal. Mas uma guerra não é uma situação normal. Uma guerra é uma situação anômala. Então, você não vai ouvir todos os lados numa guerra. Você vai como jornalista, dizer qual é o lado agressor e qual é o lado agredido. Qual é o opressor e quem é o oprimido. Quem é que está ganhando e quem é que está perdendo com essa guerra. Quem é que está sofrendo e quem é que é quem impinge o sofrimento. Quer dizer, quem é o responsável e quem é a vítima. Os jornalistas têm obrigação de dizer isso, porque não estamos num fla-flu, não é um jogo de futebol, não é uma situação normal. Então ele continua, por exemplo, um exemplo que ele deu que é fantástico. Ele fala: se eu estou com as tropas soviéticas que libertaram Auschwitz em 1945, eu não vou procurar dar o mesmo tempo para as vítimas de Auschwitz e para os carrascos de Auschwitz. Eu não vou querer ouvir as vítimas de Auschwitz e falar: eu dei 30 minutos para a vítima de Auschwitz, vou dar 30 minutos para o alemão que abriu o gás para assassinar todo mundo lá dentro. Eu não vou fazer isso.
Eu vou ouvir as vítimas de Auschwitz, porque essa é a minha posição como jornalista. A ética do jornalismo me obriga a fazer isso. O nosso código de ética diz que é obrigação de todo jornalista você defender os direitos humanos, você ser contra a tortura, você ser contra a opressão, você ser contra toda forma de discriminação, toda forma enfim. Isso faz parte da ética da nossa profissão. Então, do ponto de vista ético, o jornalista, numa situação anômala, em que existem vítimas, ele tem que dizer quem é a vítima e quem é o agressor. E o Código de Ética nos obriga a nos posicionar do lado da vítima. Isso é a ética do jornalismo. Isso daí é consagrado por séculos de história da profissão que produziram esse tipo de formulação. Então, eu diria o seguinte, numa guerra, que não é uma guerra, num genocídio como que está acontecendo, é um absurdo a mera pretensão de querer dar mesmo espaço para as vítimas do genocídio e para os genocidas. Quer dizer, essa mera pretensão é um insulto à ética, é um insulto aos direitos humanos, é um insulto à condição humana. Isso não existe. Mesmo porque, sob a aparência de uma objetividade, você está introduzindo uma falsa equivalência, porque se você quer tratar o Estado, um Estado agressor, com o mesmo estatuto que você está tratando uma resistência que não é um Estado, você está dando pesos iguais para coisas que são absolutamente distintas. Não tem como fazer isso. Isso é um absurdo em termos. É uma mistificação, essa ideia de que o jornalista objetivo tem que ouvir todos os lados, etc. Depende. O exemplo do Fisk é perfeito. E ele fala, da mesma forma que eu vou ouvir as vítimas de Auschwitz, se você tem um atentado terrorista, eu vou ouvir as vítimas do terrorismo. Eu não vou ficar ouvindo o terrorista que fez o atentado. Eu vou ouvir as vítimas do terrorismo. É um absurdo pretender que você tenha uma relação de fla-flu, de equivalência nesses episódios. Não existe isso. Então, eu acho que eu fico com essa definição do Robert Fisk, que não por acaso era considerado e ganhou muitos prêmios como um dos melhores, se não o melhor correspondente do mundo enquanto ele estava vivo. Quer dizer, então eu fico com a definição dele. Perfeito. Arbeck, você tem uma última colocação e você fica à vontade para desenvolver e já, caso queira, a gente vai terminando. Ouvindo a sua argumentação, na hora me remontou àquela teoria dos 2 demônios, que circulou muito na ditadura do Cone Sul, né? Buscando uma equivalência entre um terrorismo de Estado e uma insurgência civil, uma resistência civil, ainda que armada. E me veio à cabeça não vou fazer psicologia de botiquina, tá? Porque eu sou abstêmia, mas pensar em termos de fundamentação. Não tem o quê, nessa cobertura da mídia hegemônica, de teoria do choque de civilizações? Como, o Estado sionista, vulgo Israel, é a única democracia no Oriente Médio. Querendo ou não, é uma população de origem europeia. Querendo ou não, toda a classe média do Ocidente tem algum conhecido que mora no Áreas de Israel, que fez Aliá, ou que foi lá. Inclusive, esse ex-soldado das forças, aspas, de defesa de Israel é um brasileiro que serviu a outro país. Essa pergunta, né, dos envolvimentos, né, se tem algo, na sua opinião, de teoria dos demônios, e se não busca uma justificativa que não justifica, como um choque de civilizações. E, por fim, se você me permite, aquelas capas de revista durante a Guerra do Vietnã ajudaram a derrotar os Estados Unidos, né? As capas da Time, especialmente depois da ofensiva do Tet. Isso não existe mais, né? Eles aprenderam a fazer autocensura, a fazer censura corporativa. Fica à vontade para desenvolver, é mais um balão de ensaio para a gente poder ir para o nosso encerramento. Bom, primeiro que é pura guerra de civilizações. Quando eu falei em islamofobia, eu estava me referindo justamente a isso. A islamofobia é a ideia de que existe uma civilização oriental e uma civilização ocidental, e que o Oriente é incompatível com o Ocidente, que são valores incompatíveis, e que alguém vai ter que prevalecer nessa história aí. O Churchill, que é celebrado por todo mundo como um grande estadista, etc. e tal, foi um monstro genocida
que vivia dizendo, para quem quisesse ouvir, que os hindus morreram porque eram inferiores, etc. e tal, e que os nativos americanos morreram porque eram inferiores, né, diante da civilização europeia ocidental, etc. e tal. Quer dizer, não por acaso o Huntington, que é o sociólogo que formulou aí essa suposta teoria de choque de civilizações, que não passa de uma emaranhada de besteira, não tem a menor fundamento aquilo que ele escreve, não por acaso é um cara que era celebrado pela ditadura militar brasileira. Ele fez vários cursos aqui para oficiais das Forças Armadas Brasileiras, é um cara paparicado pela CIA, pelo establishment nos Estados Unidos, etc. e tal. Não por acaso. Quer dizer, então, o que nós estamos vendo é pura ideologia do choque de civilizações colocada em movimento. Quer dizer, realmente é isso que está acontecendo. E é por isso que isso retoma o que eu falei no começo, que em Gaza está sendo decidido as próximas décadas do século XXI. Porque do lado de Gaza estão os chineses, que são os orientais, os russos, que são os orientais, Irã, que é o oriental, os palestinos, que são orientais, ou seja, o Oriente está do lado de Gaza e o Ocidente está do lado de Israel. É assim que a mídia pinta esse conflito. É assim que ela descreve esse conflito. É assim que o choque de civilizações elabora esse conflito. Então, é óbvio que existe aí um componente ideológico religioso fundamental. Quer dizer, e para explicar de onde vem esse ódio, aí não daria para fazer nesse programa, porque aí a conversa se estende por muito tempo, mas eu retomo a época das cruzadas, quando era o Ocidente contra os árabes lá em Jerusalém, etc. Então, nós estamos diante de uma nova cruzada, vamos dizer assim, para utilizar esse termo, e que a grande resistência está sendo oposta pelo Hamas, pelas organizações que estão lutando lá nos túneis e peitando um dos exércitos mais poderosos do mundo, ajudado pelo império mais poderoso do mundo hoje, que são os Estados Unidos. A diferença com o Vietnã é que no Vietnã, no momento que começaram a morrer jovens brancos da classe média dos Estados Unidos, começaram a morrer no Vietnã, aí a coisa mudou de figura, né? Quer dizer, enquanto era preto morrendo lá no Vietnã, a coisa estava indo, né? A hora que começaram a chegar sacos plásticos envolvendo brancos, soldados brancos dos Estados Unidos, ou mortos, ou então um monte de branco da classe média vindo em cadeira de roda, muletas, tudo estrupiado por causa da guerra, ou então com como é que chama aquele negócio pós-traumático lá? Estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático. Aí a coisa foi ficando... No Iraque é a mesma coisa. Quando chegou um número de 4.000 soldados americanos mortos, aí começou a pressão para acabar a guerra, para sair do Iraque. Quer dizer, então, os Estados Unidos, eles sentem quando começam a matar os cidadãos deles, né? Aí eles sentem, aí eles começam a tomar algumas atitudes, né? Agora, o que os judeus que vivem em Israel, inclusive, têm que perceber é que eles também estão sendo manipulados pelos interesses dos Estados Unidos. Quer dizer, é uma ilusão achar que os Estados Unidos amam Israel. Que os Estados Unidos amam os chefes, as lideranças dos Estados Unidos, as grandes empresas, as grandes corporações, elas amam o dinheiro, elas amam o poder, elas amam aquilo que dá poder para eles. E se hoje o que dá poder é armar Israel, eles vão armar Israel. Se amanhã o interesse for destruir Israel, eles vão destruir Israel. Quer dizer, é uma ilusão os judeus do mundo inteiro achar que eles têm um aliado nos Estados Unidos ou que eles têm um apoio no governo. Não. Isso é uma pura ilusão que está causando desastres em Israel, inclusive. A própria população israelense cada vez mais está sentindo os efeitos terríveis dessa guerra. Quer dizer, é isso que o imperialismo tem a propor para o mundo, né? Destruição, sofrimento, guerra. É isso. Arbex, obrigado. Já para você se despedir, palavras finais. Só para marcar aqui, hoje a gente está gravando essa entrevista na terça-feira, 23 de janeiro.
2024, 11h52 da manhã, para Registro Histórico, com o jornalista e professor de jornalismo e comunicação, José Arbeck Júnior. Só para se despedir, algum recado final, alguma avaliação final? Não, foi legal, foi bom. Prazer ter essa conversa com você. Vamos ver se a gente vai ter outras no futuro. Tá bom, obrigado. Esse foi o Monitor do Oriente Médio com José Arbeck Júnior.